Bom, pessoal, vamos falar então agora do JFET DMOS na polarização divisor de tensão. Como fazer um projetinho, tá? Nós temos então o nosso circuito divisor de tensão. O que ele difere do autopolarização é que eu tenho uma ligação do R1 aqui para o VDD e o nosso VG não estará no terra, né? O VG estará numa tensão aqui que a gente calcula através do divisor de tensão entre R2 e R1. Tá? Nós vamos aplicar a mesma premissa, ou seja, as tensões que estão no VRD, VDS e VRS têm que compor o VDD, né? E nós vamos deixar 35% dessa tensão aqui no VDS, certo? E, consequentemente, a soma do VRD com VRS tem que fazer os outros 65%. E aí, para a gente determinar o ponto de operação, né, geralmente, se a gente fizer o que um dos nossos autores mandou, que é fazer uma ligação da reta do circuito, ligando o ponto que é dado por IDSS VP, tá? Nós vamos ter uma corrente bem alta, tá? Pode ser feito? Pode ser feito. Corrente mais alta quer dizer resistências menores no circuito, tá? Mas eu, nesse caso, eu vou escolher a corrente que eu quero, tá? Assim como a gente, às vezes, fazendo bipolar, a gente olha o circuito e escolhe a corrente, tá? Eu vou escolher a corrente, certo? Poderia trabalhar com essa corrente de 6 mil? Poderia, não tem problema nenhum, né? Só que vai passar bastante corrente, consequentemente, os resistores são menores. Tá? Então, ó, vamos fazer um exemplo, tá? No circuito abaixo, eu quero uma impedância de entrada maior do que 15 mega, de saída menor do que 5K. O VDD fornecido é 18 volts e a nossa carga 3K. O componente agora ele tem um IDSS de 10 mA, o VP é menos 3 volts e o YS é 20 microsiemens. Tá? Eu escolhi a impedância de R1 e R2, tá? 20 mega ohms para R2 e 100 mega ohms para R1. Com isso, a gente obtém uma impedância de entrada maior do que 15 mega, com uma certa tranquilidade, tá? E aí eu consigo calcular qual é a minha tensão no gate, né? Se eu tenho o valor de R1 e R2, eu consigo calcular qual é a minha tensão no gate. E nesse caso, aplicando esses valores, nós temos uma tensão de gate de 3 volts. Vou escolher a minha corrente D em 4 mA, tá? Uma corrente razoável para trabalhar no circuito. Poderia escolher outro valor? Poderia, não tem problema nenhum. 3 mil, 6 mil, 5 mil, né? Depende do que você quer. Se você quer um ganho maior, você escolheria uma corrente maior para se aproximar mais do IDSS. Ok? Bom, se eu tenho a corrente, se eu escolher a corrente, eu vou calcular o VGS, tá? De que forma? Invertendo a forma da corrente do ID, né? Então, para obter uma corrente de 4 mA para esse componente, eu tenho que ter um VGS de menos 1,10 volts. E agora, se eu tenho o valor de VGS, tenho o valor da corrente, tá? Dessa equação, eu vou calcular o valor do RS que eu quero. Então vai ficar VG menos VGS sobre 4 mA, que menos com menos vai dar mais. Então nós vamos ter um RS de 1,03K. Valor escolhido, 1K, né? Bastante próximo, tá? Apesar de ser bastante próximo, eu resolvi fazer o cálculo da corrente correta, tá? Então vai dar uma diferença muito pequena, mas eu poderia ter um valor maior de diferença aqui, então você teria que fazer isso. Então eu já fiz para exemplificar, tá? Então aqui, ó, a gente vai resolver a equação do ID, tá? E a gente vai chegar em dois valores de corrente, 8,82 mA e 408 mA. Então era 4, ele passou para 408, tá? Não tinha necessidade de fazer ponto de operação, eu fiz a reta só para vocês verem como fica. Certo? E a corrente então vai ser 408, consequentemente o VGS não é 1,10, é 1,08. E aí nós vamos calcular o VRD, que vai ficar o VDD menos a queda nos outros dois, né? 7,62. Aí o RD vai ser essa tensão em cima do VRD dividido pela corrente, ou seja, um resistor
de 1,87K, e aí nós escolhemos o mais próximo, que é o valor de 1,8K. Então, com isso nós concluímos o projeto do circuito, né? O nosso circuito está aqui, então 18 volts de fonte, as resistências R1, R2, 100 MB, 20 MB, RD1K8, RS1K1, tá? E a nossa carga 3K. Então, transferindo isso daqui para o modelo AC, né, nós vamos ter esse circuito, porque a nossa source está errada, porque tem um capacitor de source lá. Então, nós temos R1 e R2 ligando o gate para o terra, 1K8, que é o RD ligando o dreno para o terra, e a carga ligando o dreno para o terra, e o modelo está aqui, né, com uma impedância de saída de 50K. Para aqueles valores, nós vamos ter um GMO de 6,67 milisiemens e um GM de 4,26 milisiemens. E aplicando naquelas equações que a gente já sabe do modelo AC, então a impedância de entrada vai dar R1 paralelo com R2, 16,67, acima do valor 15 MB que foi solicitado, o ZO, RD em paralelo com RD, 1,74, abaixo de 5K, ganho sem carga menos 7,4 e ganho com carga menos 4,69, tá? Então, novamente, ressaltando, se eu precisar mudar os valores de ganho, tá? Eu tenho que mexer no ponto de operação. Se for para aumentar, eu vou levar o VGS para perto do zero. Se for para diminuir, eu vou levar o VGS para perto do VP. Ok, pessoal? Então, era isso que eu queria falar sobre esse projeto do divisor de tensão.